Jesus, amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós leremos os versos 14 a 19. Evangelho de João, capítulo 17, de 14 a 19. E você pode também aproveitar a projeção desse texto, que será projetada. E nessa manhã, eu quero ler esse texto com você e conversarmos sobre a santificação. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Nós estamos conversando sobre o nosso olhar para trás, não é? Falamos sobre a obra que Deus realizou em Cristo Jesus, que é a nossa regeneração. Falamos sobre a obra que Deus realizou em Jesus Cristo, que é a nossa justificação. E nessa manhã eu quero falar sobre a obra de Deus em Jesus Cristo e no Espírito Santo, que é a nossa santificação. A santificação é uma doutrina que perpassa tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Sem a santificação, meus irmãos e minhas irmãs, nós ficamos privados de muitas excelentes bênçãos espirituais. A santificação é extraordinariamente relevante, importante e necessária na vida do cristão, para que nós desfrutemos das bênçãos espirituais que o Senhor tem a dar-nos em Cristo Jesus. A santificação é diferente da justificação. A justificação é um ato único que Deus realiza na eternidade e aplica em Jesus Cristo por nós. A santificação é um processo contínuo, é a conformidade de Deus, da nossa vida com o caráter de Cristo. A justificação ocorre no tribunal divino, a santificação ocorre na nossa vida, e é um processo contínuo na nossa vida, que afeta o nosso caráter. A justificação revela nosso status em Cristo para com Deus. A santificação tem a ver com o nosso caráter, com a mudança que opera em nossa vida constantemente pela obra do Espírito, pela palavra. E nessa manhã eu quero falar, olhando para essa temática, para essa doutrina, eu quero falar o que é santificação. Depois eu quero falar como se dá a santificação. E depois, para que é a santificação? Então, o que é a santificação? A santificação, na verdade, é a evidência da nossa eleição. A santificação é a evidência da nossa eleição. Veja que a nossa eleição ocorreu na eternidade. Efésios capítulo 1, o versículo 4. Efésios capítulo 1, o versículo 4. O apóstolo Paulo assim expressa acerca da eleição. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele,
e em amor nos predestinou. A nossa eleição aponta para a santificação. É isto que o apóstolo Paulo está nos ensinando quando ele fala que na eternidade Deus nos elegeu, os que ele elegeu, ele chamou, aos que chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele santificou e glorificou. E então o apóstolo Paulo está falando dessa ação eterna de Deus, que nos chama, que nos aponta, que nos convida para a santificação. A eleição acontece na eternidade, a santificação se realiza na história. A eleição acontece no céu e a santificação se dá na vida. A santificação é a obra de Deus em nós, é a obra que Deus realiza em nós, pois somos transformados de glória em glória para sermos conformados à imagem do Filho de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, a santificação é esta operação de Deus em nós para conformar a nossa vida semelhante a Cristo Jesus. A santificação, portanto, é uma evidência da nossa salvação. Simples assim. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. A Bíblia afirma que é um engodo, é uma falácia, é uma mentira considerar-se eleito ou salvo, mas viver na prática do pecado. Isto é um contrassenso, isso não coaduna com o que a palavra de Deus diz. A Bíblia denuncia uma religião esvaziada de um caráter transformado. A Bíblia aponta uma denúncia grave contra uma religião sem coração, sem mudança na mente, sem mudança na vida, sem transformação no caráter. 1 João, capítulo 3, versículo 9, assim diz a palavra, 1 João, capítulo 3, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele olha que coisa linda, é a divina semente. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Que coisa extraordinária, meu irmão. Que coisa extraordinária, minha irmã, nessa manhã, eu poder dizer para você que você nasceu para viver um processo contínuo de transformação. E essa transformação não é apenas um desejo seu, mas é uma manifestação da graça de Deus, do Espírito de Deus dentro de você, que te convida, que te chama a viver reta, justa, santamente. Esta é uma evidência da nossa salvação. Esta é uma evidência clara da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa mudança, do nosso novo nascimento, da graça operada do Cristo da nossa fé, pelo poder do Espírito em nós. A santificação, portanto, ela evidencia a nossa eleição e a nossa salvação em Cristo Jesus. O Senhor deseja e o Senhor ordena que comprovemos a nossa eleição com a nossa santificação. A eleição, ela não é atestada com conversa ou com discurso, mas com atos de justiça. O apóstolo Paulo vai falar no primeiro capítulo de Efésios que ele nos escolheu antes do início do mundo para vivermos na prática das boas obras que ele de antemão preparou para que vivêssemos nelas. Ou seja, é plano de Deus, é projeto de Deus, fazer essa mudança profunda, essa mudança radical na tua vida, desconformando você, desconstruindo você da forma do mundo, da forma humana, para viver em conformidade com a graça de Deus revelada no Cristo da nossa fé.
Isto é santificação. É um processo para toda a nossa vida, para toda a nossa existência. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar isso às nossas crianças. Nossos cânticos revelam isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Pedro vai dizer: irmãos, procurai com diligência. Irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Veja que o apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja que está sofrendo terrivelmente pressões do mundo, pressões para que ela desvirtue a sua vida na graça e no poder de Cristo, na vida do Evangelho. E o apóstolo Pedro, como bom pastor, está dizendo: irmãos, procurai com diligência. E nessa manhã, esse texto perpassa toda a história e chega aos teus ouvidos, ao teu coração, à tua mente renovada pelo poder do Espírito. E essa palavra eu reafirmo a você: meus irmãos, minhas irmãs, procuremos com diligência, cada vez maior, confirmar a nossa vocação e a nossa eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçaremos em tempo algum. E o apóstolo Pedro diz que a nossa eleição e a nossa salvação é autentificada e confirmada na santidade. E ele vai dizer: mantendo exemplar procedimento no meio dos gentios. Ou, em outras palavras, a santidade é o processo pelo qual Deus nos faz diferentes no mundo. É o processo, é o modo pelo qual a nossa eleição, a nossa salvação é demonstrada para o mundo, porque nós somos diferentes, porque nós somos tocados pela graça de Deus, nós somos renovados, temos vida nova, temos vontades novas, motivações novas, desejos novos, e esta manifestação do Espírito operado em nós produz em nós vida nova, comportamento novo, mudança de vida, mudança de sentido, mudança de comportamento. Perceba que o destaque, ele diz: fomos eleitos na eternidade, porém fomos salvos na história, pela santificação do Espírito, pela palavra. A santificação, portanto, é uma prova existencial de nossa eleição e nossa salvação. E a verdade bíblica que fomos eleitos antes da fundação do mundo deve ser autenticada pela sua santidade. A santificação, como ela é desenvolvida na nossa vida? A santificação ocorre pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós vamos ser transformados dia a dia, de glória em glória, pelo poder do Espírito que inspirou a palavra na sua produção. É o mesmo Espírito que inspira na nossa leitura, no nosso estudo, no nosso exame das Escrituras, e o Espírito de Deus aplica as verdades da palavra de Deus em nós. E isso é santificação. A verdade, veja, João 17, o texto que lemos. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo que a verdade santifica, não a mentira, não o engodo, não a conversa, a verdade santifica. E Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, pense um pouco sobre isso. Se eu quero mudança de vida, se eu quero mudanças aqui, na minha alma, eu preciso buscar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade não está
com os nossos governantes, por mais que haja verdades neles, mas a verdade diretiva, orientativa, transformadora, renovadora, que modifica as nossas estruturas internas, que modifica a nossa volição, que põe algo novo dentro de nós, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que nós, reformados, quando nós recebemos novos crentes, nós não entregamos nenhum manual de conduta cristã. Ninguém aqui recebeu, acho eu, acredito eu, pelo menos não entreguei a ninguém, quando foi recebido como membro, um manual de vida prática cristã. Ninguém recebeu isso. Por quê? Porque o nosso manual é a palavra de Deus. O modo pelo qual Deus trabalha em nós é pela palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Veja o que Paulo vai dizer a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, os versos 16 e 17. Veja lá, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é inspirada por Deus. Deus nos deu a sua palavra. E a palavra de Deus, perceba aí, meu irmão, perceba aí, minha irmã, a palavra de Deus, se você puder projetar o versículo novamente, o versículo 16, a palavra de Deus, segundo Paulo, ela é útil, olha lá, ela é útil para o ensino. E aí, minha irmã, e aí, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pode manter o texto lá. Se você quer saber como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como exercer bem a sua paternidade, como exercer bem a sua maternidade, como ser um bom profissional na área que Deus colocou você para ser bênção, se você quer de fato ser relevante numa cultura deturpada, com gente deturpada, a Bíblia te ensina como fazê-lo. É a palavra de Deus que é útil para te ensinar como viver vida santa, vida reta, vida justa, vida que dá sentido, vida digna para a glória de Deus. É a Escritura, é a palavra de Deus. E ela também é útil para a repreensão. Veja que coisa mais linda, você é repreendido na palavra de Deus. Essa palavra tem poder para denunciar para o seu coração, para a sua mente, os pecados aninhados, o alvo que você erra na sua conduta, na sua prática de vida. Ou seja, a palavra, ela não é só apenas útil para o ensino, mas ela também é útil para te repreender, para te chamar a atenção, para te exortar. Ela também é útil para a correção de rumo, para a correção de rota. Ela te chama de volta para Cristo, ela te chama de volta para Deus, ela te atrai para a graça de Cristo, ela te conduz, ela te chama de volta, porque a palavra de Deus é útil, ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, e ela é útil para a educação na justiça, na graça de Cristo. Meus irmãos, se você não lê a palavra de Deus, eu quero dizer para você que você tem um tremendo prejuízo nesse processo do Espírito Santo na sua vida. Eu quero dizer para você que os teus pensamentos, eles não ficam ajustados quando você deixa de ler a palavra de Deus. Um crente sério, um crente desejoso de viver para a glória de Deus, de viver santa, reta, justamente, é um crente que ama a palavra de Deus, é um crente que se dedica, que se esmera, que se esforça, que alimenta, que enche a sua mente, que enche o seu coração, que enche a sua alma na palavra de Deus. E quem vive na palavra de Deus, tem essa relação de intimidade com a palavra de Deus, que vive buscando a palavra de Deus, eu quero dizer para você, o resultado é uma vida santa, é uma vida abençoada, é um coração
que acolhe, que abraça, que está exposto para as pessoas. Oh, meus irmãos, como nos faz bem viver com gente que leva a sério a palavra de Deus. Como faz diferença na vida de um filho ter uma mãe santa, uma mãe que é pautada na palavra de Deus. Como é interessante, importantíssimo para um filho ter um pai amoroso, dedicado, esmerando na palavra de Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Isso faz uma diferença profunda na vida dos filhos. Por isso que Deus nos deu a sua santa e bendita palavra, para que nós sejamos, pela palavra de Deus, transformados, santificados, corrigidos. E a palavra de Deus tem a finalidade de nos tornar salvos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Deixa eu falar uma coisinha rápida para você. Eu não vou falar de serviço cristão, porque serviço cristão decorre de uma vida de adoração. O serviço cristão, ele emerge quando eu coloco-me diante de Deus, eu dedico a minha vida, o meu melhor, o meu tempo, o meu coração, os meus recursos, a minha história, o meu futuro, a minha família. Quando eu entendo que tudo que sou, tudo que tenho é para a glória de Deus, então, pela palavra de Deus, eu me coloco diante de Deus, e então que decorre disso é a ação do Espírito Santo que nos impulsiona, que nos coloca, que nos chama, que nos prepara, que nos transforma, que nos dá habilidades e competências para agir em nome de Deus na história. Fora isso, me desculpem, é ativismo religioso. Me desculpe, é barulho de lata vazia. E temos tanta gente querendo fazer coisas em nome de Deus, mas sem uma vida tratada, conformada com a santa palavra de Deus. E isto, há tanta gente por aí. Na verdade, nós não podemos viver assim. Os nossos filhos precisam ver em nós vida consistente, vida transformada, vida renovada pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, antes, o Salmo 119, versículo 11 diz: guardo no coração a tua palavra é a palavra de Deus. Guardá-la no coração. Em terceiro lugar, rapidamente, para que é a santificação? A santificação prepara o crente para a glória eterna. A vida cristã na terra é um ensaio para a eternidade. A vida cristã na terra, a santificação nos habilita, nos prepara, nos encaminha para a nossa eterna glória. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz-nos a palavra, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E assim se expressa a nossa confissão de fé de Westminster, quando fala da santificação. A confissão de fé assim diz: os que são eficazmente chamados e regenerados são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito. E ainda, diz a confissão, eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nessa manhã eu preciso dizer a você com toda a expressão bíblica: o Deus que te chama, o Deus que te chama e te regenera, o Deus que te chama e te regenera e te santifica, também é o mesmo que te habilita para viver uma vida santa para a glória eterna. Para viver uma glória eterna. O nosso destino, a nossa morada final, o que Deus preparou para nós
é a nossa glorificação. A nossa pátria é o céu dos céus, é a glória eterna. Nós não somos desse mundo, como Jesus afirmou. Ele não é do mundo e nós também não somos desse mundo. E Jesus orou para que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E o modo pelo qual Deus nos livra do mal é através da santificação pela verdade da palavra de Deus. Simples assim. Com isso eu quero dizer para você que Deus quer que vivamos para louvor da sua glória. Deixa-me dizer uma coisa. Por que Paulo vai dizer em Coríntios que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as loucas para complicar as inteligentes, para a glória dele? Meu irmão, minha irmã, quando você compreender essa verdade bíblica de que você não é deste mundo, e que você não tem raízes profundas nesse mundo, e que as suas raízes devem estar olhando para o céu, para a glória eterna, como diz o apóstolo Paulo, pensemos nas coisas do alto, não nas de baixo. Pensemos nas coisas eternas, do céu, de cima, não nas de baixo. Por quê? Porque a nossa vida está escondida com Deus, juntamente com Cristo. Pensai nas coisas do alto. Esse é o nosso estilo de vida. Esse é o nosso estilo de vida. Quero dizer para você que isso facilita tanto a sua vida. Isso simplifica tanto a tua história. Há crentes que ficam enroscados com gente difícil, não é? Há crentes que ficam tão comprometidos na sua psique, nas suas emoções, nos seus sentimentos, porque não consegue lidar com o pecado alheio, não consegue lidar com crente complicado, com gente difícil. Ô meu irmão, viva para Deus, viva para a glória de Deus. Deixa que Deus cuide das pessoas difíceis, deixa que Deus cuide das pessoas complicadas. Para de ficar insistindo com gente ruim. Gente ruim é da graça de Deus, ore por ela. O seu marido é complicado? O seu filho é difícil? Coloque-o no altar da graça de Deus. Toca a sua vida, viva para Deus. Abençoe o seu filho com um coração puro, com um coração renovado, com um coração santificado, com a mente renovada pela palavra de Deus. E Deus cuida das outras pessoas. Cuide de você, cuide da sua vida, cuide do seu coração, cuide do seu pensamento. Porque você é para a glória de Deus. O outro, Deus cuida. Ou não? Cuida ou não cuida? Deus cuida. Deus encaminha. É da graça de Deus a responsabilidade de transformar as pessoas. Não é tua. A tua é cuidar de si, diante da palavra de Deus, para a eternidade. E assim, teremos vida boa, vida justa, vida agradável, vida abençoada. Porque, meu irmão, no céu, o mal não entra, o pecado não entra. No céu, só entra os que foram eleitos, chamados, justificados, santificados e glorificados. Veja o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 21, 17, 21, 27. Nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você pode até ser membro da igreja, pode até exercer atividade de liderança na igreja, mas no céu, meu irmão, sem a santificação, você não vai ver o reino dos céus. Sem a santificação, o céu não está proposto a você, e isto é fundamental. Por isso que essa doutrina faz todo sentido nessa manhã para você. Meus irmãos, minhas irmãs, se quisermos andar com Deus e desfrutar da sua presença santa, devemos andar pelo caminho de santidade, devemos andar em novidade de vida. A santificação é o instrumento que pavimenta o caminho para a nossa entrada na glória. Eu quero concluir nessa manhã a minha palavra convidando você a considerar a obra de Deus em Cristo Jesus operada em seu favor. Te elegeu, te escolheu, te chamou, te justificou e está santificando a sua vida, porque Ele vai glorificar você